programa Articulando vai fazer uma visita especial. A gente vai aqui na Casa da Gravura, junto com a Salete Mulin, que é uma das idealizadoras dessa casa, galeria, que trabalha com gravura e papel, questões da imagem no papel. Essa é uma das nossas incursões recentes que fizemos já anteriormente, e agora a gente vai visitar a exposição de uma artista gráfica, plástica, que se chama Ivanir Kozaniowski. Antes disso, eu acho interessante que a Salete conte um pouquinho da história da casa, porque aí a gente começa a entender um pouco esse contexto. Pode ser, Salete? Claro, pois não. Então, o meu trabalho como artista plástica sempre foi na gravura, né? Minha formação na FAAP e já direcionado à gravura. Logo no início eu sempre tive essa questão de ter um espaço que desse oportunidade aos artistas para trabalhar com papel, né? Com a imagem gravada. E aí surgiu essa possibilidade mais para frente da gente ter um espaço e transformar esse espaço tanto em ateliê como dar oportunidade aos artistas de mostrar o seu trabalho. Porque em São Paulo tinha poucos espaços na área gráfica, muito poucos, né, que trabalhassem com papel. Então era uma oportunidade que eu vi, além de mostrar o meu próprio, convidar colegas e dar essa oportunidade para o trabalho artístico, né, na área gráfica. E hoje em dia ainda mais difícil. Hoje em dia eu acho ainda difícil porque são poucos os espaços, né? E muita coisa que se tem hoje ou é para pintura, né? Ou são empreendimentos maiores. E aí a gente lida também com essa dificuldade, porque o papel ainda tem um certo ranço, assim, né? De ficar numa coisa mais, vamos dizer, sujeita a problemas de acidificação do papel. Então isso compromete um pouco essa relação. Mas a gente é resistente, estamos aí. Como disse a Renina Katz uma vez, tem que resistir, persistir. Vamos entrar um pouquinho para conhecer lá? Vamos lá. Vamos lá, Salete. Na Grafias e vamos começar a ver as primeiras imagens da Ivanir Kozaniowski. Seria interessante que a Salete contasse para a gente um pouquinho do que conhece sobre o trabalho da Ivanir, que é uma pessoa que tem uma tradição que vem da gravura, vem inclusive antes dos múltiplos em tridimensão, né, em escultura, mas que começou a fazer incursões na fotografia e trabalha nesse limite entre gravura e foto, se é que a gente pode dizer que esse limite existe. Mas enfim, Salete, conta um pouco para a gente da Ivanir. Então, a Ivanir, a gente já fez uma exposição dela antes dessa atual, né, que está aqui agora, e em que ela apresentou gravuras. Ela trabalhava na época, eu lembro bem, com xilogravuras e já tinha uma introdução também pela fotografia, né? E aí retomando, depois de agora uns 10 anos depois, né, a gente a convidou novamente e ela agora veio realmente para a fotografia, né? Mais especificamente com esses trabalhos que estão expostos aqui, né? E o trabalho dela é, como você disse, ele circula, né? Ou circulou entre a gravura e a fotografia. E é uma atividade que a gente tem com muitos artistas aqui de estar apresentando esse material, porque há uma sincronia, né, entre os processos. A gente trabalha com papel, então é uma oportunidade também de mostrar não só a gravura em si, mas esse outro processo que é muito interligado à gravura, né? Que é a fotografia também. E de qualquer forma, não é uma coisa tão contemporânea, tão nova a apropriação da fotografia por artistas. Você conta um pouquinho a respeito? Então, a gente, eu particularmente, né, na minha pesquisa, experiência, ainda estudante, né, na FAAP, a gente tinha lá muitos artistas que já lidavam com essas questões, né? Então, processos de reprodução através da fotografia. E
E a partir disso, a gente viu isso num crescente. Hoje, eu acho que ainda há muita procura por processos que fazem essa intermediação entre fotografia e gravura, né? Aí a gente tinha também a pesquisa com os processos de fotoetching, né? Então, é uma das questões da fotografia que está presente na gravura e vice-versa, né? Perfeito. Nós temos também um convidado hoje, que é o professor Vladimir, que nós vamos conversar um pouquinho também sobre alguns eixos temáticos do trabalho, desse trabalho específico da Ivanir, não é? Que consegue, acho que, fazer... Vem cá, Vladimir. Vai conseguir conversar a respeito da gente nessas fronteiras entre esses suportes de linguagem e como é que é a percepção do trabalho da Ivanir. Vladimir, eu acho já interessante a gente pensar, não sei ver o que você pensa, mas eu acho que o título da exposição já tem ele já instiga, né? Que, assim, onde eu habito? Primeiro você começa com uma pergunta, depois uma afirmação. Como é que você acha que a gente podia pensar? Como é que isso ressoa na sua percepção? O título de fato é enigmático, né? Sugestivo. A ideia do eu, questionando. E o habito, a gente vai ver nas imagens, a questão da natureza, do corpo, do orgânico, calculo que seja por aí. Sim, né? sim. Mas ele propõe um enigma, né? Sim. Ele mas é uma deixa ideia de aberto presença, né? Sim, eu acho que tem uma ideia de enraizamento que é interessante. Do eu com o habito. E né? uma forma já de construção que não é usual, ou seja, já cria de cara um deslocamento de percepção, né? Sim. Já no próprio título. E existe também o eu, ele está destacado graficamente, Exatamente. né? Isso também Exatamente. É interessante de se ver. Então vamos pensar como é que a gente pensa daqui para cá, porque assim, essas imagens, é importante salientar que elas foram feitas todas a partir de captação fotográfica. Sim. E todas o tratamento foi feito em Photoshop através de camadas. E aí eu acho que a gente podia conversar um pouquinho de qual é a sensação que elas passam e quais são as eventuais aproximações com a gravura, né? Com o pensamento da gravura. E uma questão contemporânea, né? Porque assim, ela parte de uma série de captações no entorno dela, observando pequenas queimadas. Sim. Num momento anterior a esse desastre que a gente viveu na cidade de São Paulo. Sim. E elas acabam se ressignificando quando a gente passou por essa experiência. Por os fatos que estão acontecendo Exatamente, agora, né? Isso, porque... E acho que dá para tentar uma aproximação até com fotografia de início de século, pela imprecisão. Não sei o que eu estou interferindo. Eu consigo observar essa questão da sobreposição, né? Que também é da fotografia, você poder trabalhar com os layers, fazer desde a fotografia analógica, você fazer a sobreposição, montagem. E também a gravura possui isso, né? Porque você pode estampar no mesmo papel de impressão várias matrizes, né? Então isso é um procedimento gráfico habitual que a artista Ivanir usa desse recurso, né? Aqui é interessante também notar esse ferruginoso, né? Que ela trabalha, que também remete à questão do metal, da matriz. E a gente estava até conversando um pouco antes, né, Ângela, que com essa questão das queimadas, a gente reinterpreta essas imagens como uma espécie de fuligem, de detritos, né, de material orgânico a partir da queimada, né? Ela começa a adquirir mais sentidos, né? Eu acho que se a gente der continuidade e começar a passar para a nossa próxima sala, a gente passa já para um processo onde... E ali a gente sente também, de qualquer forma, embora a gente possa até criar uma aproximação com o início do século, né, na fotografia. Sim. Mas aqui exatamente, a gente já... aquele é um processo mais do século XIX. Né? Como pensamento, né? Como lógica. E aqui a gente já está numa condição em que a gente já do fotográfico traz um mesmo. Fotógrafo hoje, a maneira com que ele trataria apesar da sobreposição. Né? E essa é interessante, você tinha perguntado do título, né? Onde eu habito, ela tem uma questão orgânica, né? Das entranhas. Você até tinha conversado comigo que a autora falou que tinha uma questão do útero, né? Uterina. A gente tinha falado também da questão do fogo, mas aqui não o fogo destrutivo, o fogo que traz o calor. Né? Muito interessante. E aí a gente vai para essa série
né? Que aí você já vai para o vegetal, né? E também explorando a plasticidade, os ritmos, né? Textura, profundidade e esse cotejamento desses trípticos, né? Onde você tem aparentemente uma natureza já mais, vamos dizer assim, destruída e a outra ainda vicejante, né? Sim, entre elas, né? Aqui assim, apesar de ter uma presença do fogo, né? A gente percebe uma relação onde existe ainda uma pulsão vital que resiste, né? Sim. Que assim, muito também em função dessa ideia meio uterina, que não deixa de ser um pouco a ideia da terra, né? Sim. Aqui a gente já tem uma insinuação do redondo também, né? Sim. Que a gente vai começar a perceber, por exemplo, quando a gente vai passeando pela sala, já vai verificando, inclusive, essa imagem, onde você tem essa repetição, essa imagem... Serialidade, né? Exatamente. Isso. O Ayvani também vem da escultura, né? Do múltiplo. E é interessante que o fotógrafo, vamos dizer assim, mais tradicional, não usaria muito, né? Não que fotógrafos não façam, e inclusive na fotografia você tem molduras ovais, etc., mas esse procedimento não é muito habitual. O fotógrafo está mais habituado a trabalhar com o quadrado, com o retângulo, que é o padrão que a indústria coloca para a fotografia, né? E a precisão de imagem da câmera. A precisão de perspectiva, né? Que aqui ela não está preocupada com isso. No fim, ela acaba partindo da captação fotográfica com o pensamento da imagem como matriz também, né? Sim, exatamente. Como é na gravura, né? O interessante nessas imagens e na outra sala que a gente vai ver é que ela usa o recurso dos galhos como um recurso gráfico que também volta para a gravura com a questão dos instrumentos de ponta seca, do buril e etc., do próprio grafite, do lápis, e que constrói essa ponte entre a gravura e o recurso da fotografia. E no caso dessa imagem, repito, essa escultura, né, que ela constrói a partir da sobreposição das imagens. E aqui ela já trabalha também com os galhos, de novo, e aqui vem a questão do fogo, né? Que, como a gente estava falando, um tema super atual que a artista capta, né? Porque o trabalho é anterior a esses fatos, mas a artista já estava, de alguma forma, ligada nesses acontecimentos, né? O artista e a sua antena, vamos dizer assim, né? Percebendo. Outra coisa também interessante nessa sala é o uso da cor, né? Que também é um recurso plástico, né? Muito usado. A gente estava até falando, lembra um pouco a questão da aquarela, da gravura, da pintura, né? E volta, acho que alguma coisa que a Salete comentou a respeito da casa, porque afinal de contas a Casa da Gravura, conhecida como Casa da Gravura, que é um pouco da ideia do papel, né? Quer dizer, você está trabalhando muito a condição da fotografia que ocupa um suporte, que tem materialidade, que tem especificidades, que é o papel. Isso, exatamente. E a tinta, né? Exatamente, contas, porque é um papel, exatamente. A impressão é uma impressão jato de tinta. O papel não é fotográfico, né? Ele não é fotossensível, né? Ele é uma construção pela tinta. Exatamente. Então, eu acho que dentro desse conjunto a gente vai tendo essa tendência, né, ela se acentuando nessas próximas... Isso, o drama vai aumentando, o fogo, o incêndio vai ficando maior, né? Eu particularmente gosto muito desse trabalho, né? E é interessante que, ao mesmo na medida em que ela vai ganhando essa condição desse fogo que vai se colocando, mas também tem um dado na cor, que é um dado que a gente atribui muito a imagens antigas. Então é como se todo esse trabalho tivesse uma espécie de atemporalidade também, né? Sim. Porque ele se remete um pouco lá atrás à própria origem da fotografia, que afinal de contas também é uma herdeira da gravura, dos processos de impressão. Do começo, né? Exatamente. Então é interessante o quanto começa a criar uma multiplicidade de camadas de fruição que esse material traz e que coloca ele nessa
nessa fronteira, né? Enfim, que eu acho bem... E aí ela termina também, né, Ângela, com essa imagem aqui dessa construção dessas árvores, né, que também tem algo de escultórico, tem algo de gravura, tem algo da cor, da aquarela. Muito bonito essa linha aqui de... E é impressionante, porque a gente que acabou de passar por essa experiência de queimada, fica quase inevitável reconhecer esse limite do fogo que assolou o interior da cidade de São Paulo, com esses, né, limite entre por onde o fogo está avançando, por onde ele está vindo. E ao mesmo tempo essa coisa meio longitudinal, assim, eu acho que traz ganha até uma espécie de leveza, né? Eu acho que assim, até a própria sala tem um formato que acaba sendo meio circular, que tem essa circularidade, que isso aqui parece que conduz novamente para aquela condição um pouco de entender. Talvez a gente não sobreviva, mas a natureza deve a sua pulsão, né? Essa condição de vida, de ela vai se reconstituir. Estava comentando, eu acho que uma das questões da exposição é a questão cíclica, a questão da circularidade, das coisas que vão e voltam para o seu ponto de início. Vamos então voltar para o nosso ponto de início, agora contando com o Márcio Périgo, que também é artista plástico e trabalha com gravura, para a gente voltar a pensar um pouquinho no trabalho da Ivani. Vamos lá, Márcio? Vem cá. Vamos lá ver esse trabalho aqui, que é o ponto inicial da exposição. Isso. Então, eu acho que o trabalho da Ivani, ela se insere numa escola, né, quer dizer, a primeira vez que eu vi o Ansel Adams, eu achava que o Ansel Adams, antes de ver a exposição do Ansel Adams, achava a fotografia como se fosse uma coisa de registro de algo, assim, né. E depois eu vi, gostei, me interessei pelo trabalho do Ansel Adams e vi que ele trabalha a foto, ele trabalha a consciência do que foi feito na fotografia, né? Então ele trabalha no laboratório, ele faz marcações do lugar onde vai fotografar, temperatura, luz, luminosidade, enquadramento. Aí depois ele volta num dia, 2 anos depois ele volta para o mesmo lugar, levando essas anotações que ele fez, né? Então ele elabora a questão do instantâneo da fotografia, né? Eu achava que a fotografia era instantânea naquela época, muito tempo atrás, né? E eu acho que essa elaboração, o trabalho da Ivani tem isso, tem essa escola que existe da fotografia, né? Que é a elaboração da imagem, né? E então eu acho que é essa questão que me interessa o trabalho dela, né? da Ivani, né? Ter essa questão do fazer próximo de um ofício da fotografia, não só essa fotografia que hoje a gente está acostumado a ver, que a câmera, hoje o celular facilitou a questão da fotografia, né? Mas ter essa elaboração, né? E forma um ofício, né? Acho isso importante, né? Pensar nisso, né, Júlia? Uma coisa que me ocorre, que eu queria ver eventualmente com você, porque além disso, que de fato é uma boa lembrança se pensar no Ansel Adams, né? Porque ele tinha um processo profundo de observação e de observação do suporte do meio, né? De voltar, de pensar em como ele controlava os tons, de pensar na quantidade de filtros. Aqui você tem ao mesmo tempo a liberdade do artista, mas ao mesmo tempo me parece, acho que aí você pode me esclarecer, que exista uma presença muito forte da memória do fazer da gravura, ora pelo tom, ora pela sobreposição de cor, pelo papel, não sei. São ideias que me ocorrem quando eu vejo. Talvez tenha, né? Porque o trabalho dela é gráfico em certas coisas, né? A maioria dos trabalhos são gráficos, né?
talvez aí esteja a Não dá nem para similaridade. estabelecer essas fronteiras na Não, realidade. não, porque né? os fazeres são diferentes, né? A gravura tem 700 anos, sei lá, a fotografia um pouco mais de 100 anos, né? Então a gravura tem uma disponibilidade de matéria que é muito diferente, né? Da fotografia. Né? Mas tem a proximidade que tem é gráfica, né? Sim, O trabalho, sem né? dúvida, sem dúvida. E eu acho que tem uma questão de espaço também que é importante, né? Dar uma olhada, né? Essa profundidade, não o espaço da composição, né? Mas o espaço da profundidade, né? De ir além, né? No trabalho dela, né? E é um pouco ultrapassar as próprias camadas, né? Das camadas que são feitas, né? Exatamente, das camadas. Né? E isso é da linguagem que está próxima da gravura também, né? Das camadas que tem, né? Da gravação. Né? Porque a matéria da gravura ela tem profundidades, né? São os depósitos da tinta, né? Aí, na fotografia ela é quase que chapada, né? Uma película muito tênue, né? Da imagem, né? Na gravura não, na gravura é tátil, você passa a mão, você sente a linha, os pontos. Né? A questão tátil é muito diferente, né? Da fotografia e da gravura, né? Essa é uma matriz de estilo, de madeira, né? Ela tem os sulcos aqui, né? Essa parte que está mais baixo relevo aqui. Ó. Aqui é a parte que vai ficar branco na impressão, porque você passa o rolo aqui em cima, o rolinho ele tangencia a superfície e a tinta vai ficar no alto aqui, onde não tem a gravação. Aqui vai ficar branco. Então, onde está gravado fica a luz e onde não está gravado fica a impressão, fica o preto. Né? É uma madeira, talvez seja cerejeira. Né? Então tem vários tipos de ferramentas aqui também. Né? Tem um para cá que é um buril, tem outro buril mais grosso aqui uma goiva, é um buril raiado que está aqui. Esse buril raiado dá umas nuances, meios tons. Né? Muito bonito, isso aqui é uma matriz belíssima. Da escavação, né? Isso, vai para a escavação. Né? Então, e a gravura tem essa coisa tátil, né? O dedo, né? Enquanto não tem a questão da profundidade, que já tem na gravura de metal. A gravura de metal, quanto mais profundo for a gravação, mais escuro vai ficar a linha, né? Que é o contrário dessa. Onde você faz a linha na gravura de metal é o preto. Onde não faz o trabalho, a gravação fica o branco, na gravura de metal. A estilo é o contrário, né? Na impressão, como resulta. Então, mas o valor da matriz é o que interessa mais, né? Porque a impressão é uma tradução do que está gravado. A matriz é uma coisa eterna, né? Está eterna até quanto dure, né? Mas então, provavelmente o gravador fez aqui em 1980, se ele quiser, faz uma tiragem dessa impressão. Depois, se ele quiser voltar em 2024, depois de 40 anos a voltar na matriz, vem de volta a trabalhar, faz novas intervenções e faz uma outra tiragem. Né? Tem essa vantagem de ser uma coisa bem atemporal com relação ao gravador artista. Né? É diferente, né, do trabalho da Evania, que não tem matriz. Né? Ela tem os negativos ou tem as imagens guardadas num arquivo do computador. Né? Agora aqui é uma coisa física, né? Material. Né? Tem matriz. Bom, como a gente viu, o trabalho da Ivanir, como qualquer trabalho artístico, ele tem uma quantidade infinita de camadas de fruição. E essa que é a grande questão do trabalho de arte.
Uma das coisas que eu acho que também são interessantes no trabalho, ou dramáticas no trabalho, é o fato de que, partindo de um microcosmo das relações que estavam ao redor dela, olhando o lugar onde mora, as pequenas queimadas, as pequenas agressões, ela consegue, dentro de uma condição íntima, inclusive com essa intimidade designada por essa circularidade, também lidar com uma questão circular, que é uma questão universal, né? Que é a questão das queimadas que acabamos de viver, quase como uma previsão do que, meio óbvia, mas enfim, mas que parte desse microcosmo para uma condição muito maior que a preocupação com o ambiente. Eu acho que aqui tem uma dimensão crítica também, que é interessante de observar. Portanto, eu acho que o trabalho dela merece ser visitado, né? E merece ser investigado, merece ser observado com todas as camadas que ele propõe como exposição. Então fica aqui um convite e aqui um registro. A gente espera partir para um próximo encontro, tentando trabalhar com outras exposições que lidem com essa questão do papel, da foto, das interfaces entre vários suportes e várias questões de linguagem, tá bom? Até lá!